Eu chamo-me Eduardo Jorge Pereira, neste momento tenho 62 anos de idade e em 25 de abril de 74 tinha 15 anos. Era estudante no liceu aqui em Ponta Delgada. Eu tive uma sorte em ter um pai do continente que teve um pai que tinha sido um revolucionário nos anos 20 e nos anos 30 e, como tal, era habitual, desde os anos, princípios dos anos 70, eu assistir com o meu pai e com uma série de amigos que ele tinha aquelas célebres reuniões de rádio, da Rádio Portugal Livre, e quando chegou o 25 de Abril, eu não estava assim totalmente, não teria os olhos abertos como qualquer um de nós, mas tinha já uma série das noções que vivíamos em ditadura, que havia o fascismo e tudo isso. O que poderei dizer em relação ao 25 de Abril, ao dia 25, dirigi-me para o liceu. A ideia que eu tenho, apesar de ao fim de todos esses anos, é que não nos deixaram entrar no liceu e pronto, e ficamos ali a conversar. Não sabia bem o que é que estava a acontecer no continente, até porque cá não havia televisão, era só a rádio. Mas eu tive um palpite que deveria ser um golpe, até porque já tinha havido o das Caldas que não tinha batido certo, e como sabia onde ficava a sede da PIDE, e estou a falar nisso pelo seguinte: meu pai era colecionador de selos e correspondia-se com vários colecionadores de outros países, essencialmente do leste, russos, polacos, de romenos, etc, etc. E todas as cartas que vinham destes países, o meu pai tinha que lá ir à PIDE levantar, que as cartas eram abertas, os selos eram vistos e etc. E dirigi-me para lá, mas quando lá cheguei, para o meu espanto, já lá estariam 10 ou 20 pessoas e aquilo era uma fumarada lá pelo telhado. E pronto, eu era um jovem com 15 anos, as pessoas que lá estavam tinham idade para ser o meu pai, mas passei lá o dia 25 todo e no dia 26 não fui para o liceu, nem 27, nem 28, mas todos os dias as pessoas iam aumentando, porque a PIDE aqui em Ponta Delgada só se rendeu ao Melo Antunes possivelmente na manhã do dia 28 de Abril. E como todos nós sabemos, portanto, eles saíram de lá, a pessoa cá, que era o chefe da PIDE cá, foi para o continente, mas depois também nada lhe terá acontecido. O outro marco que eu recordo com uma certa saudade foi o 1º de maio em 74, porque apesar de vivermos, até aquela data, de vivermos em ditadura, e não sei se é do conhecimento de todas as pessoas que estão a assistir, por exemplo, em 1969, eu com 10 anos de idade fui a um comício da oposição democrática aqui no Coliseu Micalense, uma sala que tem possivelmente, que leva normalmente 1000 pessoas talvez, e aquilo estavam lá mais de 3000 pessoas, mesmo com os pisos, com aquela coisa toda, e aquilo correu muito bem. E aqui nos Açores a oposição democrática, a Comissão Democrática Eleitoral, apanhou a segunda maior percentagem de votos a nível nacional, passou a casa dos 22%. Também convém dizer que quem encabeçava essa lista era o Dr. Borges Coutinho, e o lado do marcelismo era o Dr. Mota Amaral. Depois, em finais de 74, adera à União de Estudantes Comunistas, até porque, e ao Partido Comunista Português, porque e a partir de maio, junho, talvez, havia cá um camarada, não era camarada ainda,
pronto, era só uma pessoa interessada sobre o comunismo, que levava uma banca com os livros por uma praça que nós temos, que é o chamado Campo São Francisco, ao domingo de manhã, uma banca, e foi que tive os primeiros contactos com a leitura de publicações que enviavam de Lisboa aqui para Ponta Delgada. Sem querer estar a mentir, penso que o Partido Comunista, não me recordo agora o mês, mas em outubro, novembro, talvez, de 74, quando abriu a primeira sede aqui na cidade. Outra recordação que eu tenho, que me está na memória, o primeiro comício do Partido Comunista também foi no Coliseu Micalense. Veio cá um camarada chamado José Vitoriano e o Coliseu estava cheio, possivelmente, lotação esgotada, apesar de depois ter acontecido tudo o que aconteceu a posteriori. Outra memória que eu tenho presente foi da campanha eleitoral para as legislativas de 75. Não era um jovem, eu que fazia aquela parte de entregar o requerimento ao diretor escolar para assinar, como direi, a autorização para haver as sessões de esclarecimento. Isso até 1975. A manifestação do 1º de maio de 74, independentemente dos separatistas, depois do 6 de junho, dizerem que a manifestação foi a maior, eu discordo em absoluto, porque no 1º de maio de 74, as ruas estavam cheias, as varandas e as janelas tinham colchas, parecia que era uma procissão que estava, aquelas procissões da Igreja Católica, e foram milhares e milhares de pessoas na rua. Eu, por exemplo, não fui a pé, havia os táxis iam com 7, 8, 10 pessoas como direi, de porta-bagagem aberto. Eu, por acaso, fiz o percurso todo num porta-bagagens de um táxi, com mais 2 ou 3 miúdos da minha idade, possivelmente. Isso foram momentos que não se voltam a repetir, inesquecíveis, e que me marcaram até os dias de hoje. Fez parte do meu crescimento e da minha formação, estes momentos de empolgamento e de liberdade. Eu sou do tempo em que passava na rua e se eu ia a correr, via um polícia, eu parava, deixava de correr, só dava a correr depois de passar pela polícia. Eu e qualquer miúdo da minha idade, não podíamos jogar à bola, uma coisa tão simples, tão natural, ou andar a bicicleta em cima de um passeio, a gente via a polícia, desmontava da bicicleta, levava a bicicleta à mão e depois é que continuávamos a andar, não é? Eu penso que porque os marcelistas e os salazaristas, por terem visto essa manifestação do 1º de maio, isso é que leva à criação do mapa. Agora, não sei dizer as iniciais, mas o mapa foi o antecedente da Frente de Libertação dos Açores. E era composto essencialmente por saudosistas do regime que tinha acabado de ser deposto e que não queriam perder os privilégios, não é? Até porque houve uma manifestação. Eles falam que a sede deles foi como é que eu dizer, vandalizada, etc, etc. O que eu poderia dizer a esse respeito é que houve uma manifestação unitária com o Partido Comunista, com o Partido Socialista, com o Comércio, com a MDP-CDE, que partiu aqui da Rua da Misericórdia. Recordo-me perfeitamente das palavras de ordem
da altura, porque havia e há um café que chama-se Café Royal, onde eles todos se juntavam, os saudosistas, e uma das palavras de ordens é: nas mesas do Royal traiu-se Portugal. E outra frase de ordem, outra palavra de ordem era mapistas para os xadrez. 1, 2, 3, mapistas para os xadrez. E, por exemplo, nessa manifestação foi o Carlos César, o outro açoriano do Partido Socialista, que chegou a Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Presidente da Assembleia da República, também natural dos Açores. E o que aconteceu, a manifestação findou em frente à sede do MAPA, e pronto, e aquilo com o calor do momento, não é? Toda a gente a gritar mapistas para os xadrez, mapistas para os xadrez. Houve 3 pessoas que entraram dentro da sede deste grupo de extrema-direita fascisante, posso dizer isso publicamente. Quem entrou fui eu, um camarada do Pico, que eu sinceramente perdi o rastro e esqueci-me do nome, e foi a filha mais velha do Dr. Borges Coutinho, chamada Isabel. Mas nós não arrombamos a porta foi-nos aberta por um consultor, por um médico que tinha um consultório no mesmo edifício. Nós entramos, havia lá uma mesa de madeira, umas cadeiras, um armário com umas tintas e com spray, e isso mandámos para o chão. Chegámos à janela e largámos fogo à bandeira do MAPA. Para a nossa surpresa, entretanto, aparece o General Altino Magalhães, que na altura era como direi, o chefe máximo dos militares cá nos Açores, que estava cá embaixo com mais 2 soldados, e à maneira que nós saímos, levamos, dizendo em bom português, uma pancada valente com aqueles cavalos marinhos, aqueles cavalos marinhos, é assim que eu chamo aquilo, e que aquilo deixou marcas por aí umas 2 ou 3 semanas. Tenho um outro momento engraçado, foi o primeiro comício do CDS aqui nos Açores, aqui em Ponte Delgada. Veio cá o Amaro da Costa. E nós decidimos boicotar, e a nossa experiência era pouca. O que é que nós fizemos? Compramos aquelas bombinhas de carnaval, aquelas bombinhas pequeninas, hein? Cuidado, aquelas bombinhas de carnaval, fizemos um rastilho e fizemos explodir aquilo na casa de banho, nas casas de banho. Houve assim um bocadinho de um burburinho por causa do ruído pacífico. E depois sentámos lá 3 ou 4, nós éramos 3 ou 4, não éramos mais do que isto, e cada vez que cada um das pessoas que estavam na mesa, o Amaro da Costa, acho que chamava-se Cordovil, as pessoas calavam-se para ouvir falar e nós começávamos a bater palmas. Foi a nossa maneira de boicotar o comício do CDS, tanto que depois a mesa pediu à polícia para nos expulsar, e pronto. Também havia um partido de altura, que era o Partido da Democracia Cristã, o PDC, que não tinha cá grandes aderentes, mas tinha uma sede, e eu e mais meia dúzia de jovens na altura decidimos invadir a sede do Partido da Democracia Cristã. Isso foi combinado à mesa de café, não houve assim nada de premeditado, foi daquelas coisas que se tomam no impulso da juventude e do espírito revolucionário, e pronto, invadimos a sede do PDC, mas também, como se costuma dizer, foi remédio santo, porque aquilo fechou e acabou por ali a implantação, até porque ele depois foi legalizada. Depois, entretanto, dá-se o 6 de junho, não é? Aquela célebre manifestação do 6 de junho,
o PSD esteve por trás daquilo. Ele um célebre senhor chamado Américo Natalino de Viveiros já disse publicamente que o PSD é que esteve, porque havia a diferença entre os independentistas, os separatistas e os salazaristas e os marcelistas e o PSD, aquilo não havia diferença, só havia diferença no nome, não é? Até porque o fundador, digamos, do partido do PPD na altura cá era o Malta Amaral, não é? Que tinha sido aluno do Marcelo, trabalhava com o Marcelo desde 64, foi candidato em 69, foi candidato em 73. E para o meu espanto, ainda há menos de um ano li um livro, que, o 25 de Abril de Daça em 74, e ele fez um discurso na Assembleia Nacional, como se chamava na altura. Salazar era um ídolo para ele. Foi daquelas transformações quase só mesmo o Espírito Santo é que o pode ter mudado de salazarista para democrata num curto espaço de tempo. Mas, voltando ao 6 de junho, houve aquela manifestação, atacaram como direi, a sede do Governo Civil, na altura era o Dr. Borges Coutinho, ocuparam o aeroporto, ocuparam a estação dos Correios, ocuparam e agrediram a sede do emissor nacional, e depois nunca mais aquele fervor revolucionário passou. Nós éramos cá poucos com fervor revolucionário. Depois de 6 de junho foi a debandada total, porque por muito que vos possa parecer estranho, nós retrocedemos no tempo 10 ou 20 anos, passamos de 75 para 65. Eles aqui faziam tudo o que queriam e mais alguma coisa. Davam-se ao luxo de, por exemplo, andar em carrinhas de caixa aberta, disparar para o ar. Bastava a pessoa não ter a pronúncia micalense para ser agredida. Os militares que cá estavam, os marinheiros dos barcos da Marinha que estavam atracados no cais, se passassem sozinhos da rua, eram agredidos, tinham que andar em grupo, etc, etc. Houve um retrocesso na democracia, na liberdade. Por exemplo, eu era chamado de português, está a ver? Estão a ver? Eu que era português em Portugal, chamavam-me português de forma depreciativa porque eu era contra a independência, não é? Isso era o nome mais simpático que me poderiam chamar. Ou português, ou comunista, etc. E depois, com o agravante, isso foi em 1975, eles tomaram posse do terreno e depois era agressões, perseguições. Por exemplo, o Dr. Manuel Barbosa também tinha sido candidato já desde a campanha do Humberto Delgado. Era um senhor que era diretor e fundador do Externato aqui na Ribeira Grande. Nas férias, em agosto, em 75, eu fui acampar com mais uma dúzia de alunos aqui com um local chamado Caldeiras. Há lá umas caldeiras onde se faz um cozido, etc. E chegaram lá de noite e o senhor na altura já devia ser da minha idade hoje, possivelmente devia ter 50 e muitos 60 anos, e aquilo foi pancadaria do Arco da Velha nos miúdos, que eram alunos de 19, 20 anos, e o senhor teve que, um dia ou dois depois, fugir, é a palavra correta, fugir para Lisboa. Por exemplo, o Eduardo Pontes, que também tinha sido detido no tempo da ditadura, tinha sido candidato
em 69, em 73 pela oposição, que cá era o representante e foi candidato pelo MES. Também, passado poucos dias, teve que ir embora porque não foi agredido. Pronto, é assim que as coisas aqui passaram a funcionar. E depois, como eu pessoalmente, isso no meu caso pessoal, como estava inserido no liceu, não é? Só para verem, mesmo no próprio ano de 74, um liceu que deveria ter, não sei de cor, mas 500 ou 600 alunos, toda a gente passou aqui em todo o Portugal, com notas, sem notas, com faltas ou sem faltas. Eu só por ter usar na lapela o pino do Partido Comunista Português, dizia PCP, que foi Chico Martelo. Eu fui o único aluno no meio de 500 ou 600 que chumbou o ano. Porque tive um professor de música que não me quis tirar uma falta, que era um salazarista de primeira apanha, que era o tenente José Dias. Além de tudo isso que eu posso dizer, a mais grave foi em 77. Tinha havido umas eleições para a Comissão de Estudantes, houve uma lista do PS, de alunos ligados ao Partido Socialista, e houve a lista dos elementos ligados à FLA. Eles ganharam com 80% ou 90%, assim, uma coisa exorbitante. Mas como se isso não bastasse, passado 2 ou 3 dias desta eleição, não sei se a disciplina se chamava, como direi, trabalhos manuais, ou só tinha mudado de nome, mas pronto, era uma aula de trabalhos manuais à saída, às 4h30 da tarde. Com a agravante, eu nunca tive jeito para bordar, e pronto, decidi fazer naqueles teares, nessas aulas, decidi fazer como fosse um martelo. Eu não vou dizer quem é a senhora professora, que ela ainda anda cá neste mundo, mas só por simples facto de ter desenhado e tentar bordar o meu foice e um martelo em 1977, ela deu-me negativa no primeiro período, no segundo período e no terceiro período. Porque ela, todas as aulas, dizia: Eduardo, não faça isso. E eu, pronto, naquela teimosia, eu sempre fui teimoso, não é? E ele continua a ser. Nunca fui na conversa da senhora, e só por simples facto de tentar abordar, acho que nunca cheguei ao fim, apanhei 3 novos, 3 negativas em trabalhos manuais, que era uma coisa impensável, não é? Mas pronto. Mas voltando ao que eu estava a dizer, o caso mais grave, mas também o que eu vou dizer que se passou comigo também se passou com outras pessoas, não é? Nós no liceu éramos agredidos, pontapeados, cuspidos, insultados, até à terceira geração, mas nesse dia, à saída da sala de trabalhos manuais ou trabalhos oficinais, não sei agora o termo correto da altura, estavam cá fora num corredor aí com uns 2 metros de largura, por aí uma dúzia de colegas, uma dúzia de alunos. Em 77 eu tinha 16, eles tinham 17, 18, 19. E os meus colegas de turma perceberam logo o que é que eles estavam lá a fazer, não é? Escapuliram da melhor maneira possível. A professora, ao ver aquilo, não os conhecia, também se ia para a porta do cavalo, como se costuma dizer, e eu fiquei naquela sai, não sai, já sabia o que é que me ia acontecer. Pronto, e lá tomei a decisão de sair, senão ainda hoje lá estaria, e começo ali a levar encontrões, pontapés, bufatadas, tudo o que posso imaginar num corredor de 2 metros, no meio de 2 ou 3 ou 14 pessoas. Mas a parte mais engraçada sem piada nenhuma, que eu fiquei assim todo em mau estado, é que eu tenho uma boa memória, mas eu levei tanta pancada, como se costuma dizer, que só me lembro de 4 pessoas. E vou dizer aqui os nomes. Um era de apelido Sabino, o outro era o Massa Flor, o outro era o Eduardo Palhinha Moura, e o outro foi um senhor, vou-lhe chamar senhor, vou-lhe fazer este favor,
porque eu estive 38 anos depois no continente. E quando cá cheguei, para meu espanto, este senhor que era da FLA, era quase um terrorista, digamos, para meu espanto era deputado do Partido Socialista na Assembleia Regional dos Açores, que é o Pedro Moura. E fui muitas vezes para o liceu no carro da polícia, vim do liceu para casa no carro da polícia. O meu pai tinha certos conhecimentos nas Forças Armadas e houve um militar, ainda há meia dúzia de anos era vivo, que deu 2 pistolas para ele ter em casa. E uma, normalmente, eu andava com ela aqui atrás nas costas e tive que dar alguns disparos, não é? Depois desta sova brutal que apanhei, no outro dia a minha mãe foi ao liceu, foi falar com a minha diretora de turma, que era a Maria José Azevedo, que estava grávida, deixou de dar aulas neste ano por causa disso, e foi passar e passou a trabalhar na RTP Açores. E que a minha professora de português, que era a doutora Angelina Balacó, também é viva. E não imaginem que as mesmas pessoas que me tinham batido no dia anterior empurraram-nas, ofenderam-nas, cuspiram-nas, foram pontapeadas, foram falar com o reitor do liceu, acho que era assim que se chamava, o reitor, que é de apelido Amaral, mas toda a gente o conhecia por Nicotina, que ele era uma pessoa anti-tabaco levada ao extremo. E o senhor o que é que fez? Ele demitiu-se para não expulsar, minimamente, meia dúzia de dias ou uma dúzia de dias, os alunos que me tinham batido no dia anterior e os alunos que tinham batido, empurrado e ofendido a minha mãe e 2 professoras do próprio liceu. E há muito mais pessoas que poderiam dizer o mesmo. Eu não era caso único. Só que, infelizmente, as pessoas que passaram por isso e por coisas parecidas, e por terem passado por isso, passaram-se para o outro lado, que é sempre a maneira mais fácil, é quando não podes com eles, junta-te a eles. Mas a minha filosofia é ao contrário. Não podes com eles, vai contra eles. Na tua biografia falavas de uma organização, a LAPA. Isso foi verdade. Isso era para quê? Mas em relação à LAPA, que é a Liga de Ação Patriótica dos Açores, foi como direi, uma organização que foi criada no continente, em Lisboa, por elementos do Partido Comunista, que era para fazer o contraponto à Frente de Libertação dos Açores, que era a FLA. Há muitas histórias, há livros, há partes, contam-se muitas histórias da LAPA. Mas a história da LAPA, isso é assim, isso foi criado em Lisboa e foi transportada, digamos, aqui para São Miguel. E quando foi da apresentação pública desta Liga de Ação Patriótica dos Açores, veio aquele jornalista chamado Manuel Dias, do Diário Popular, e foi dada uma conferência de imprensa, numa mesa, com 3 pessoas, encabeçadas, tipo ETA, onde foram lido um comunicado, praticamente o que se disse nesta conferência de imprensa. E sim, na primeira página do Diário Popular, em 75, não vou garantir o mês, não me recordo, setembro, outubro, novembro no máximo. Nós éramos 4 pessoas, nós não éramos 40 nem 400, nós éramos 4. E o que nós tentamos fazer dentro das nossas limitações, é fazer o contraponto à FLA. Por exemplo, nós tínhamos pessoas que nos informavam
Posso-lhe dar o exemplo. A FLA pôs uma bomba, aqueles petardos caseiros, mas que fazem estrondo e que partem vidros e que arrebentam com carros e com casas. Puseram, por exemplo, foi em 76, puseram uma nas instalações da Marinha. Porque é assim, a polícia era escusado de nós dizermos à polícia: olha, dia tal, a tantas horas vai haver isto, porque a polícia, isso foi-me dito por um membro da FLA ainda relativamente há pouco tempo, que eles tinham um acordo. O acordo era: não se metam, a polícia não se metia com as pessoas da FLA e a FLA não se metia com as pessoas da polícia. E o que nós fizemos, o que nós fazíamos, tanto deste como num outro atentado que houve da FLA, uma bomba também numas instalações militares na relva, nós estávamos lá escondidos, mais ou menos, para tirar a matrícula do carro, para depois entregar à polícia. Não dava para tirar fotografias, senão seríamos descobertos. E foi isso que fizemos. Tiramos a matrícula do carro, tanto nesses dois casos que eu estou a dizer, mas isto não deu em nada, sabe? Por exemplo, em 1975, ainda hoje tenho aqui os meus dentes, foram partidos com um polícia à minha direita e um polícia à minha esquerda. E tinha um outro camarada, que ainda hoje é vivo, mas também é daqueles que mudou de cor, que lhe abriram aqui a cabeça. E a mim partiram-me os 6 dentes da frente, com a chave do carro. Nós tínhamos um polícia à direita e um polícia à esquerda, que seriam as nossas testemunhas. Aliás, eu tenho esse orgulho de ter sido a primeira pessoa da Ilha de São Miguel que levou alguém da Frente de Libertação dos Açores a tribunal. A pessoa que fez isso, ainda anda aí, ele foi absolvido. Sabem porquê? Porque o advogado desta pessoa conseguiu que ainda hoje, 2021, os polícias ainda não foram testemunhar a tribunal. E sem provas. E apanhei 8 dias de baixa médica por médico da polícia. E o outro jovem na altura, era mais velho que eu, mas também abriram a cabeça e foi como se nada fosse. Aliás, quando eu fui para o continente, tinha para aí mais de uma dúzia de processos de agressões que sofri com outras pessoas que nunca deram em nada. Em 75, um dos heróis da Revolução de Abril esteve cá. O Salgueiro Maia esteve cá. E eu tive... Era um puto com 16 anos, como se costuma dizer, não é? Não é que não tenha passado grande cartão. Ele era simpático, amável, prestava. Pronto, mas o que nós gostávamos, quando estávamos com ele no café, era ouvir as histórias que ele nos contou na primeira pessoa do que se passou, por exemplo, no Terreiro de Paz, etc, etc. Por exemplo, existe aqui um núcleo antifascista de São Miguel. Foi criado há pouco mais de um ano. Porque, não sei se sabem, mas aqui em Portugal ainda existem 3 ruas, ou ruas, pracetas e vielas, o nome de António de Oliveira Salazar. E existe uma nos Açores, na Ilha do Pico, também continua a haver António de Oliveira Salazar. E nós marcamos uma reunião com a Comissão de Toponímia, acho que é assim que se diz, da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Em Ponta Delgada, a maior cidade do arquipélago, tem 50 mil habitantes, não há uma única rua. 25 de Abril, 1º de Maio, da Liberdade, Roberto Delgado, Salgueiro Maia, Mário Soares, eu já nem falo no Alborquinhol, ok, Pacífico, mas até o Mota Amaral tem uma avenida. Tudo o que era salazarista e fascista e deputado da Assembleia Nacional tem rua. Nós fomos a esta comissão, fizeram-nos o favor de nos estar a aturar durante 1 hora, mas ouvimos as coisas mais incríveis.
Para que mudar por uma rua 25 de Abril? O 25 de Abril não teve grande impacto na sociedade açoriana, etc, etc. Palavras e frases deste teor. Aliás, nós até propusemos que pusessem nas antigas instalações da PIDE uma placa. Se a gente perguntar aqui, 90% das pessoas não sabem onde é que era a sede da PIDE. É hoje onde estão as instalações da Polícia Judiciária. Há tudo. Nós estamos em 2021, mas a democracia aqui nos Açores, e principalmente em São Miguel, que é o caso que eu conheço melhor, é uma democracia condicionada. E isso vê-se todos os dias. As pessoas, sem querer falar de política, as pessoas não acreditam nas pessoas, porque aqui houve 25 anos praticamente, 25 anos PSD, 25 anos PS, não é? E isso aqui é um meio pequeno. Aqui os empregadores são as câmaras municipais, juntas de freguesia, etc. E as pessoas sentem-se condicionadas, não é? Nós fazíamos reuniões do núcleo por via Zoom com uma dúzia de pessoas, mas quando era preciso ir à rua, ia eu e a minha mulher. Os outros 10 estão a ver como é que é, não é? Apesar de estamos a caminho dos 50 anos de 25 de Abril, eu acho que não tenho a certeza, precisamos de um abril, ou um maio, um junho, um mês qualquer, de um dia qualquer, para ver se a gente dá a volta a isto. Olha, Eduardo, desculpa, só uma pergunta, sou o José Oliveira. Houve, assim, nunca terá sido uma movimentação muito forte, mas há alguma movimentação aí na zona de Ponta Delgada, ou nessa zona dos Açores, no sentido de se exigir melhores condições de trabalho, alguma coisa assim? Chegou sequer a haver alguma réstia disso nessa fase? Houve há coisas que me passaram, mas por exemplo, o primeiro sindicato que houve aqui de pescadores tínhamos um camarada que era pescador e o responsável pela altura pelo Partido Comunista Português aqui nos Açores, que era o Carlos Freião, reunia-se com este sindicato. Mas reuniões estas, que eram às 2 da manhã, que era para ninguém ver, porque eles não queriam que soubesse que estava alguém a ajudá-los ou a orientar. E isso, para além dos pescadores, também do jornal Correio dos Açores, as reuniões que havia era como direi, 1 da manhã, meia-noite, 2 da manhã, e era... O Faraão saía, ia um à frente para ver se alguém via ele entrar no jornal, etc. Era assim que as coisas funcionavam. Nas grandes movimentações neste sentido, ainda hoje cá não há. Portanto, em relação à FLA, eles porque a FLA era uma sigla. Mas aquilo era um polvo, havia muitas FLAs pequeninas, porque havia muitos egos. Porque, não sei se sabem, mas aquele que aparece como líder da FLA, que é o José de Almeida, ele já faleceu, ele era açoriano, foi dar aulas para Viana do Castelo e era deputado da outra senhora, na Assembleia Nacional. Quando se dava o 25 de Abril, ele é saneado do Liceu, onde dava aulas, e ele não regressou aos Açores, não teve nenhuma inspiração divina para vir cá pedir a independência. Ele saiu de Viana do Castelo, porque já tinha 3 ou 4 filhos, ficou desempregado porque foi saneado lá, coisa que cá não aconteceu, manteve-se tudo na mesma, e ele regressa cá, regressa à terra natal. E depois é que ele tem aquele devaneio da independência, mas aquilo foi como direi, aquilo foi aquele espírito independentista que lhe cresceu rapidamente na cabeça, foi uma maneira de ganhar a vida.
porque ele fez várias viagens para a diáspora açoriana e pelas coisas que se ouvem, não é? Em relação a dinheiros, etc. Acho que tirou benefícios pessoais em relação a isso. Mas, como eu estava a dizer, a FLA era uma sigla, era aquele rosto do José de Almeida, que era deputado de outra senhora, e depois havia muitas FLAs, não é? Porque havia muitos egos, até entre eles ponham bombas uns aos outros, aquilo era ver quem fazia mais barulho. Mas, falando em relação aos partidos políticos de cá, eles queimaram a sede, primeiramente queimaram, acho que a ordem foi essa, foi na Ilha de Faial, na Ilha Terceira, a sede do Partido Comunista, e depois cá, a primeira, se não estou em erro, foi a sede do MES, depois queimaram a sede do MDP-CDE, depois queimaram a sede do Partido Comunista em Vila Franca do Campo, mas pronto, não estava lá ninguém, era de noite, foi feita cobardemente, etc, etc. Mas em relação à sede do Partido Comunista Português, aqui em Ponta Delgada, é ligeiramente diferente. Pelo seguinte, eles sabiam perfeitamente que estavam lá pessoas. E aquilo começou por volta das 9 e qualquer coisa da noite. Normalmente, àquela hora não devia estar lá tanta gente, mas naquele dia estava uma série de imponderáveis que agora não vale a pena. E deviam lá estar aí entre 12 a 15 pessoas. E mesmo sabendo que estavam lá, porque entretanto nós vimos eles chegarem, então fechamos a porta, etc, etc. A polícia veio, pôs um carro à frente da porta, mas nós estávamos, porque isso foi porque houve uma primeira tentativa de assalto que eles não conseguiram entrar. Mas essa é a segunda tentativa. E aquilo, para mim, para além do ato cobarde que fizeram, aquilo foi uma prova, aquilo é uma tentativa de homicídio. E eu vou explicar porquê. Eles não sabiam quantas pessoas lá estavam. Mas a gente defendeu-se da melhor maneira possível. Mas largaram fogo, ficavam num segundo andar, a porta resistiu uma série de horas. Quando começaram a largar fogo, foi um carro dos bombeiros que partiram o carro, cortaram a mangueira, e os bombeiros foram embora, a polícia foi embora, e ficamos entregues à boa sorte, não é? Como se costuma dizer. Houve três jovens, três meninas, eram meninas, que tinham ido naquela noite pela primeira vez, não era uma noite de agosto, que estavam lá, tiveram que descer por uma escada de corda que tinha sido ofertada por um navio patrulha, para a casa do vizinho de baixo. As outras pessoas saíram numa verlier da tropa, mas isso já depois de 1 da manhã, com tudo a arder. E ficaram lá 2 pessoas dentro. Por acaso fui eu e um camarada, que eu já não vejo há muitos anos, chamado Agostinho, que tem mais 15 ou 16 anos do que eu, que fôssemos lá no outro dia de manhã, pelas 9 da manhã. Mas eles partiram tudo, queimaram tudo, e depois apanharam, possivelmente, não havia lá documentos importantes, apanharam lá os papéis quaisquer. Ainda houve um jornal que se deu ao trabalho de todos os dias publicar umas linhas tipo telenovela. Na altura era simplesmente Maria que havia, não é? Todos os dias publicava 3 ou 4 linhas. O Diário de Carlos Freião, todos os dias. E aquilo foi uma novela que durou 2 meses, uma série de frases fora de contexto, assim, uma coisa, eu não me recordo o que é que eles terão, nos papéis quaisquer que escaparam ao fogo e que alguém entregou isso ao jornal, até porque
ainda hoje, mas na altura ainda era um bocadinho pior. A comunicação social era super tendenciosa. Seguindo um pouco na senda da pergunta do José Jesus, aqui no continente, depois do 25 de Abril, foram obtidas várias conquistas para as massas, concretamente estabeleceu-se um salário mínimo nacional, criou-se uma cesta de abastecimentos, enfim, várias melhorias. Agora pergunto, aí nos Açores, na vida das pessoas não houve melhora nenhuma? O aumento do salário mínimo, a redução das horas de trabalho, isso existiu, não é? Existiu. Nós aqui éramos Portugal, não é? Mas nós estávamos condicionados, porque aqui havia, eu sou do tempo, que a maior parte das ruas de Ponta Delgada, e mesmo em 74, a maior parte da ilha ainda não tinha luz. A maior parte das ruas, ou pelo menos metade das ruas de Ponta Delgada, eram de terra. Mas as pessoas em 74 andavam descalças na rua. Ainda havia carroças, não de vacas em Ponta Delgada, mas carroças com cabrinhas. As pessoas ainda os vendedores do peixe andavam com o cesto do peixe às costas, porta em porta. Percebe? A realidade aqui dos Açores é diferente da realidade aí do continente. Ainda hoje, não é? Mas antes do 25 de Abril havia uma casta dominante. Havia uma casta dominante. Havia a mania do senhor doutor, havia as pessoas faziam a vénia, e depois havia, ainda continua a haver, como é que, para não ofender ninguém católico, mas havia, pronto, aquela coisa do catolicismo do senhor padre que na hora de fazer, na missa, fazia aqueles discursos que a liberdade condicionada, que o nosso Senhor Jesus Cristo não queria isto, etc, etc. E pronto, aqui a realidade é diferente. Uma pessoa que venha cá hoje, nota isto no ar, uma pessoa que esteja habituada a viver no continente, aqui independentemente não é só da insularidade, as próprias pessoas são diferentes. Eu fui para Lisboa com quase 18 anos, faltavam 8 dias para fazer 18 anos. Estou cá há 6. E isso nota-se. E além do sindicato dos pescadores, criaram-se mais sindicatos? Infelizmente, até 77, 74, 75, 76 e 77, não. Só para lhe dar um exemplo, eu estava em Lisboa já há 3 anos e para as eleições autárquicas de 1980, mas tinha sido em 1980, eu estava em Lisboa e fui candidato pelo Partido Comunista cá a uma junta de freguesia, porque ainda em 80 ainda não havia pessoas que quisessem dar a cara por partidos de esquerda, não é? Pronto, o PS sempre foi muito mais tolerado, porque também houve pessoas da outra senhora que entraram para o Partido Socialista. Mas pronto, tudo isso a gente vira. Na primeira eleição, o Partido Comunista cá teve 1900 e não sei quantos votos. E 50 anos depois, ou mais 100 ou menos 100, continua a ter os mesmos votos. Pronto, a coisa é assim. Porque cá tinha-se muita mania, que isto parece anedota, mas não é. Os comunistas davam injeção aos velhotes, comiam criancinhas ao pequeno almoço, porque houve aqui uma campanha, eu seguia ao 25 de Abril, pelas pessoas do antigo regime, que iam de aldeia em aldeia, com filmes da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração nazi, etc. E aquilo, a imagem que transmitiam, e o discurso que faziam, que aquilo eram os comunistas que faziam aquilo àqueles pobres desgraçados. Isso aconteceu durante 2 ou 3 anos aqui na ilha, percebe? E é difícil fugir a isto. Em relação à FLA, portanto, a FLA, quer dizer, a FLA tinha forte apoio americano. Portanto,
Portanto, como é que vocês explicam que, ou vocês não, como é que encaras o facto de, portanto, a direita aí se ter oposto ao 25 de Abril, assumindo, portanto, uma posição de separação, portanto, independência, de separação do continente e admitido integrar-se ou meter-se sobre a asa dos americanos. Mas que o propósito da FLA era esse. Como é que explicas que isso tivesse a adesão que teve aí, de forma a tornar a FLA, quer dizer, uma força com capacidade de aterrorizar as pessoas e condicionar a atividade política? Isto é assim, este senhor com quem falei há pouco, o José de Almeida, o que ele desejava fazer cá e os outros líderes da FLA não era bem uma colónia americana. O que eles queriam fazer nos Açores era uma Cuba antes de Fidel. Pronto, o que havia em Cuba no tempo do Fulgêncio era fazer aqui nos Açores. Era fazer disto desculpa a expressão, uma série de bordéis, de casinos, etc., para virem cá os ricos, para uma terra bonita, etc., etc., belezas naturais, o que eles estavam interessados a fazer isso. Até porque esse José de Almeida até foi para a Líbia, encontros com o Gaddafi, mas nunca ninguém o levou a sério, para a nossa sorte. Mas, sim, ele teve encontros com os norte-americanos, não é? Até porque um dos grandes dirigentes da FLA era funcionário do consulado norte-americano aqui em Ponta Delgada. Mas o que eles queriam verdadeiramente fazer era fazer uma espécie de Cuba antes de Fidel, voltar ao tempo do Fulgêncio, fazer aqui, pronto, a Ilha é bonita, o tempo também não é mau de todo, fazer aqui uns bordéis e etc, etc, uns casinos, era isso que estava predestinado. Até porque eles tiveram cá, vieram de estrangeiro várias pessoas para tentar que isso acontecesse. Eles tiveram cá membros de grupos terroristas, digamos, mas isso nunca foi levado avante. Mas a intenção seria esta. No que diz respeito ao mapa, ele surgiu imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Eu tenho aqui à minha frente o primeiro comunicado do mapa, que foi datado de 26 de Abril de 1974. E o comunicado dizia assim: uma opção a dar ao povo açoriano, democracia partidária e autodeterminação dos Açores. E na introdução eles falam na possível independência que ia ser dada às colónias de África, e então para cá também queriam mais ou menos a mesma coisa. E neste comunicado eles apresentam um conjunto de reivindicações que penso que eram de algum modo atraentes para as pessoas. Por exemplo, arrendamento por preço justo das facilidades concedidas ao governo dos Estados Unidos na base aérea das Lajes, Ilha Terceira. Saneamento habitacional, uma casa decente para cada açoriano. Era uma outra reivindicação que eles apresentavam. Ensino, seguimento de um programa a partir da base criada pelo ministro Veiga Simão. Pronto, isso não se esqueceram do passado. Sem dispensar a criação de uma verdadeira universidade açoriana. Depois, a abertura de estradas. Falavam numa estrada de circunvalação em termos de futuro para uma ilha, estabelecimento imediato de um circuito de televisão, etc. Depois,
embora esse comunicado tenha aparecido datado de 26 de abril de 74, a grande divulgação do mapa foi 6 de junho de 74, com a primeira página do Correio dos Açores. A outra questão que o Eduardo falou foi na questão da bomba no comando naval. A bomba no comando naval já foi a 4 de novembro de 75. E eu penso que a grande parte do bombismo foi já depois do 25 de novembro de 75. Em relação à Lapa, eu não vou acrescentar mais nada, mas eu tenho comigo, penso que todas as publicações da Lapa que eu recebi através de um militante do PCP de Vila Franca do Campo. Em relação ao movimento para a criação de melhores condições de vida, houve, para além do sindicato dos pescadores que o Eduardo referiu, houve uma tentativa de criar sindicatos de trabalhadores rurais, com sede principalmente na Feijão de Baixo, e em Vila Franca chegou a haver uma delegação do sindicato, mas que não avançou muito. Depois, houve também o aparecimento de cooperativas. Não me lembro se ainda foi no verão quente ou se já foi depois, mas lembro de uma cooperativa agrícola na Maia que chegou a ter um trator vindo da União Soviética. Quanto à destruição das sedes, eu comecei a fazer aqui uma cronologia do verão quente. E o que eu penso que a primeira sede destruída terá sido a do PCP em 20 de julho de 75, ou um primeiro assalto, ou uma primeira tentativa. Depois, a 18 de agosto de 75, foi o centro de trabalho do PCP em Angra do Heroísmo, e foram assaltadas as sedes do MDP e do MES, e seguisse a expulsão dos dirigentes do PCP para Lisboa. A 19 de agosto de 75 foi destruído o centro de trabalho do PCP em Ponta Delgada. Os militantes foram agredidos e o automóvel do Fraião foi atirado ao mar. Depois seguiram-se alguns militantes que foram também para Lisboa. A 20 de agosto de 75 foi assaltada a sede do PCP em Santa Cruz de Graciosa e em Vila Franca do Campo. E a 23 de agosto foi atacado e destruído o centro de trabalho do PCP na cidade da Horta. E a bomba foi, como eu já tinha dito, penso que já tinha dito, foi a primeira bomba, 4 de novembro de 75. Depois, a 6 de novembro, já foi a bomba na casa do Sr. Francisco Macedo, que era dirigente do Partido Socialista de Ponta Delgada. Está aqui uma pessoa, portanto, que meteu uma pergunta por escrito, portanto, que queria perguntar se havia rivalidade entre o PCP e a chamada extrema-esquerda. Não sei se o Eduardo quer responder, mas eu respondo pela extrema-esquerda. Não havia qualquer contato. Não, eu comecei como militante da UEC e liguei-me aos grupos da extrema-esquerda a seguir ao 6 de junho de 75. Não havia qualquer contato e a extrema-esquerda aqui, portanto, falando nos grupos ML, houve elementos que foram a estudar, mas houve outros que permaneceram cá e durante muito tempo publicaram um jornal clandestino que era o Luta pela Democracia Popular. Políticos, tinham sede aberta. Sim. Aqui eram de esquerda. Estou a falar na Ilha de São Miguel, era o Partido Comunista, o Partido Socialista, o MDP, CDE e o MES. Agora, tudo o que possa ter havido depois de 77, eu não sei. Possivelmente poderia haver elementos dos grupos ML, portanto reuniam-se, podiam-se reunir, podiam-se encontrar, mas não tinham um espaço físico onde se reuniam, que fosse aberto ao público, que tivessem uma militância ativa. Podia ser, não quer dizer que não tenha havido, mas visivelmente não
não se via, como se costuma dizer. Concordo perfeitamente. Não, nunca tiveram sede, mas continuaram ativos e distribuíam. Já agora, sim. Já agora, se me dão licença, já agora queria reportar outras duas coisas, que foi o seguinte. Uma foi um comício que houve em 1976 do Partido Socialista aqui em Ponta Delgada, no Cine São Pedro, onde esteve presente o Igrejas Queiro, que veio do continente, e a poetisa a Sofia de Mel Breiner, aqui em Ponta Delgada. E eu por acaso fui assistir ao comício do Partido Socialista em 76. Ele foi lá, invadiu o cinema, as instalações, e mesmo a senhora na altura, a Sofia devia ter já na casa dos 60 anos, ou 50 e muitos, e mesmo assim foi agredida. O Igrejas Queiro também foi agredido, e todos os elementos do Partido Socialista que estavam na mesa foram agredidos, e a maior parte das pessoas estavam a assistir. Houve também cá um comício de 1976 do MRPP, que o candidato era de cá, mas vivia no continente, que também foi uma barbaridade, foi agressões a todo ter direito. Até mesmo o próprio Mário Soares, quando cá veio, no Coliseu Micalense, eu estava lá num camarote para ver o Mário Soares, nunca tinha visto ao vivo. E engraçado é que arrebentou lá uma bomba dentro do Coliseu, que foi mandada colocar pelo próprio administrador do Coliseu, que ele tinha 2 cães de fila, um era o Norberto e o outro não me lembro o nome, que eram os dois maiores arruaceiros da FLA. Foi o próprio administrador do Coliseu que mandou pôr a bomba. E agora imagina, o que conhecem possivelmente o Coliseu em Lisboa, de cá é metade talvez, aquilo abanou por tudo o que era sítio. Mas mesmo assim o Mário Soares fez o comício. Por isso eles não tinham pejo em atacar fosse quem fosse. O Almeida Santos também foi agredido. As sedes do Partido Socialista, pelo menos aqui em São Miguel, nunca foram invadidas, digamos, mas também sofreram danos mais leves, digamos, mas também foram atingidas por esta onda de violência que ocorreu aqui a São Miguel e os Açores. Até porque a grande força da FLA era em São Miguel. E quando eles queriam fazer alguma ação noutra ilha, iam pessoas daqui para as outras ilhas, que eles nunca tiveram grande implantação nas restantes 8 ilhas. Aqui é que era a força principal, não é? A malta da FLA hoje em dia tem posições de poder? É uma pergunta que está por escrito. A malta da FLA hoje em dia tem posições de poder? É a pergunta do Vasco. Eduardo, quer responder? Ou Teófilo? As pessoas da FLA, já há 40 anos, a maior parte ou estão com uma certa idade e já não têm poder, mas na altura, porque assim, eles foram presos a seguir ao 6 de junho, não é? Presos não, eles foram detidos. Isto é a primeira diferença. Eles foram detidos. E depois dizem que passaram as maiores agruras na prisão na Ilha Terceira. Mas a parte engraçada da questão é que há montes de fotografias, centenas de fotografias tiradas pelos próprios detidos, está a ver, com garrafas de vinho, copos, comida, uns a fazer a barba, outros a vestir a camisa, outros em amenas cavaqueiras, dentro da cadeia em Angra do Heroísmo. E consoante os conhecimentos... A maior parte dessas pessoas já morreu, não é? Se calhar aí 60% ou 70% dessas pessoas já faleceram, é um facto. E não ficou vestígio ideológico dessas posições? Não há pessoas da nova geração que sejam adeptos dessa ideia?
Existe, ainda hoje existe, agora por causa da pandemia não deverão ter feito, mas todos os anos fazem, pelo menos fazem um jantar, um almoço no 6 de junho, comemorativo do 6 de junho, e fazem uns comunicados de vez em quando. E têm posições políticas nas autarquias, no Parlamento, em sítios de poder? O que eu posso dizer em relação a isso é que o deputado do PPM, que é a muleta parlamentar, aliás, faz parte do acordo parlamentar aqui do Governo Regional, é frequentador destas reuniões do PPM, Partido Popular Monárquico. O senhor que com 75 votos ou com 60 votos, dizem as más línguas, comprados a 500 euros, é eleito pela Ilha do Corvo. Ele é frequentador assíduo destas reuniões dos independentistas, porque é pública, as fotografias são postas e a gente, quem conhece vê-o lá, até faz discurso, pelo menos há 3 anos, até discursou no jantar dos independentistas, por isso. Não, mas mesmo das pessoas, dos 33 ou 34 pessoas que foram detidos, passado pouco tempo, um foi presidente da Câmara de Ponta Delgada, os outros passaram para PSDs, andaram sempre na esfera do poder, como se nada tivesse passado. Olha, há um pormenor, já agora, se me dão licença, a conversa já vai longa, mas é assim, o 6 de junho, essas pessoas, esses 34 foram detidos. E o que eu vou dizer, a pessoa que foi comigo ainda é viva, é uma jovem, ou tem 62 ou tem 61 anos, é viva, vive aqui em Ponta Delgada, ela pode testemunhar isso, e a pessoa que mandou fazer isso também é viva, vive na Ilha de Faial, é assim. Essas 34 pessoas foram detidas, ok, mas o que eu vou contar em primeira mão, isso é tão verdade como eu estar aqui, é o seguinte, houve alguém que me deu 2 ou 3 folhas de papel, um mixolográfico, e disse: Eduardo, tu vais com fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, e tu vais ver quem é que lá está, e vais pôr nesta folha de papel o nome das pessoas que, se houver assim alguma coisa fora do normal. E eu escrevi, daquelas 34 pessoas foram detidas, é uma pessoa que foi detida, que praticamente lá não esteve, mas só foi detida porque foi um dos fundadores do mapa. Mas pronto. As outras pessoas, eu meti aqueles nomes e meti mais uma dúzia que não foram detidos. O próprio general Altinho de Magalhães, ele disse, ele já faleceu, ele disse que tinha sido entregue uma folha numa estrada deserta, num encontro marcado com carro, numa estrada deserta. Isto não é verdade. Esta folha foi entregue em mão por um responsável do Partido Comunista, por um responsável do Partido Socialista, no quartel-general aqui em Ponta Delgada. Aquela folha. Agora, quem quiser acreditar nisso acredita, quem não quiser não acredita. Mas foi assim que aconteceu. Eu mais esta jovem, tivemos a pôr os nomes lá das pessoas que entraram e que, aliás, até quiseram mandar o governador civil na altura pela janela, ou ele se demitia, ou se ia pela janela, etc, etc. E foi essa a história dos detidos do 6 de junho.